Boa noite, irmãos. Que bom tê-los aqui mais uma vez neste culto de quarta-feira. Sejam muito bem-vindos, mais do que bem-vindos, tê-los aqui. Graças a Deus, estamos aqui no horário para fazer o culto. Tudo foi bem planejado pela associação para podermos estar aqui. Graças a Deus, estamos aqui. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Entramos agora, Pai, no momento da tua palavra, no momento de compartilhar o culto com cada um dos irmãos, no momento em que vamos compartilhar os pedidos, agradecimentos e as bênçãos recebidas durante a semana. Que o Senhor abençoe também ao abrirmos a palavra, abençoe todos os momentos que se seguem, a cada pedido de oração que será falado ou escrito, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos me ouvem bem, né? Que bom. Quem gostaria de começar a fazer os pedidos e agradecimentos no Zoom? Pode fazer, Rogério. Oi, boa noite, pastor. Boa noite a todos os irmãos que estão ouvindo a gente aí. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento de que eu fui viajar e deu tudo certo na viagem, né? Fomos e voltamos sem problemas. Chegamos aqui em casa, também estava tudo bem. E fazer um pedido pelos meus pais e minhas tios e tias que têm idade, estão sofrendo com alguns problemas de saúde. E hoje também eu fiquei sabendo que a dona Júlia, aquela senhora aqui da igreja aqui de Paraguaçu, ela está acamada, e conversei com a filha dela e ela não está conseguindo ficar de pé. Então, já está numa situação, não sei o que que é, na certeza o que que é, mas não é muito boa não, né? E pedi também por alguns irmãos aqui de Paraguaçu que estão passando por dificuldade na parte de doença também. Tem bastante gente que está adoentada, né? E eu acho que é só isso. Pode-se dizer só, né? Vamos orar, vamos orar. O áudio estava tava cortado. Vamos orar. É muito triste mesmo, é preocupante essa questão, muito preocupante. Vamos estar orando pela saúde de todos os irmãos de Paraguaçu Paulista. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Pode fazer. Alguém mais gostaria? Aline, pode fazer, filha. Eu queria agradecer pela vida, pela saúde e queria agradecer que o Juntas completou mais um ano de vida. Sim, muito bem. Hoje, o meu filho Jonatas, ele completou 15 anos de idade. Vamos estar orando, e agradecendo a Deus pelo Jonatas completar 15 anos, pela irmã dele, que preocupada com o irmão, pediu oração pelo irmão. Muito bom. Parabéns, filha. Quem mais gostaria de fazer um pedido de oração? Eu quero agradecer. Sim, irmã Maria de Fátima, pode fazer. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus também, que antes de ontem eu estive muito mal, garganta bastante inflamada, que inflamou até o ouvido. E, nossa, sofri bastante, mas eu agradeço a Deus que hoje já estou bem melhor, ainda está a garganta meio ruimzinha ainda, mas o ouvido, pelo menos, já não está mais latejando mais, né? E continuo pedindo oração por mim, pela minha saúde e pelos meus filhos, pela conversão deles. Vamos orar. Vamos estar orando. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Eu quero pedir oração para a minha família, para que a igreja volte logo, para que a gente possa se batizar. E agradecer por tudo, pela semana, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Agradecer a Deus. Amém, amém. Que Deus seja louvado. Vamos estar orando. Algum irmão ou irmã gostaria de agradecer a Deus? Mais alguém no Zoom? Fazer um pedido de oração? Senão eu passo para o YouTube e depois eu passo para o Facebook. Mais alguém? Senão já vou passar para o Facebook. Os irmãos estão assistindo no Facebook ou no YouTube. Fica tranquilo, você escreve o seu pedido, o seu agradecimento a Deus.
Mesmo se não der para a gente ler agora, nós vamos ler no final. E se caso acontecer de eu não ler aqui, não significa que eu pulei ou que eu não quis ler. É que acontece que muitas vezes eu não consigo encontrar ou achar, não aparece na hora para mim. Eu não sei explicar o porquê, mas isso às vezes eu noto quando eu vou ler depois do culto, eu percebo que teve mensagens que eu não li. Mas se isso acontecer, os irmãos ficam tranquilos que eu tenho orado e vou continuar orando. Vamos ler agora do YouTube. Os irmãos do YouTube escrevem, a irmã Sônia diz o seguinte, opa, um momento aqui. Acabei clicando onde não devia. Vê se agora. Um momentinho, irmãos. Só vou ajustar aqui. Pronto, ajustei. Deu 2 cliques errado. Sônia Moraes diz: boa noite, pastor, irmãos. E continuo pedindo oração pela minha saúde e de minha nora Franciele e família. Vamos estar orando, irmã Sônia. Vamos continuar orando. A irmã Maria de Fátima, ela diz: boa noite a todos. Agradeço a Deus pela saúde da minha mãe e peço oração pela minha família e também por minhas vizinhas Nadir e as suas 2 irmãs que estão acamadas. O horário é muito triste, irmãos. É muito complexo quando eu ouço uma pessoa acamada, porque eu tive um avô que ficou acamado, minha mãe cuidou de um acamado. Os 2 sofrem. Quem está cuidando do acamado sofre. E o acamado sofre. Os 2 sofrem o acamado porque ninguém quer ficar de cama, ninguém quer ficar nessa dependência. É preso, você é uma mente presa num corpo que não se move. É muito complexo isso. Todo o orgulho, tudo que a pessoa tem, a essência de tudo que ela é, tudo vai pro chão e a humilhação é muito grande. Então, para quem cuida é muito complexo. E para quem está acamado é muito complexo. Vamos orar a Deus pela restauração e para que seja feita a vontade de Deus. A irmã Anitta diz o seguinte: boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Unidos na presença de Deus. Unidos na presença de Deus. Amém. A Ângela, ela diz o seguinte: boa noite, irmãos. Boa noite a todos. A Ângela continua: louvado e exaltado seja o nome de Deus. O Everaldo: boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Peço oração pela minha saúde e pela minha vida espiritual. Vamos estar orando pela tua saúde, Everaldo, pela tua vida espiritual, pela tua esposa, pela tua filha e por todos os irmãos e irmãs também aí de Maracaí e de todas as igrejas do nosso distrito e todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Pela igreja de Palmital, pela igreja de Nova Alexandria, por todos os irmãos de Platina, por todos os irmãos e irmãs também de Cândido Mota, de Tarumã, de Paraguaçu Paulista, de Lutécia, do Jardim Eldorado, da Vila Rodrigues, da Central, de todo o nosso distrito, nós estamos orando. O Everaldo também diz: agradeço a Deus e pela vida, louvado seja o nome de Deus. A Ângela Oliveira: agradeço a Deus pelo cuidado e proteção e peço oração por todos os irmãos e principalmente pelos enfermos e desempregados. Vamos orar. Muito sério, está doente e desempregado, os 2 é gravíssimo. Qualquer um dos 2 é muito sério. Os 2, então, é incalculável. Vamos orar por cada uma dessas pessoas, irmãos e irmãs. A Anitta também diz: agradeço a Deus por mais uma quarta-feira, unidos na palavra de Deus. E o nosso pastor, mensageiro, transmitindo a palavra para nós. Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe a todos. Vamos voltar aqui. Vou ler agora no Facebook. Estou usando hoje de forma diferente. Hoje é a câmera do tablet que está fazendo a mensagem. Estou descansando o celular. Vamos ver aqui os pedidos que estão no Facebook.
No Facebook, nós temos a Eliane, perdão. Eliane, boa noite, Eliane. Ela diz: boa noite a todos. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde e a todos que oram por mim e por minha família. Por favor, continue orando. E que Deus abençoe a vida do Jonatas. Parabéns. Muito obrigado, irmã. Continuaremos orando por você, pela tua família e obrigado. O Jonatas também agradece muito. A Margarete diz boa noite a todos os irmãos. A Judite diz boa noite. A Mari Manzano também, boa noite. A Cida dá boa noite. A Margarete Kemmer, ela diz o seguinte: boa noite, irmãos. Peço oração por refugiados do campo de Moria, maior da Europa. Pegou fogo e estão todos desabrigados. Nossa, isso é muito trágico, irmãos. Vamos orar. A irmã Margarete, ela ficou muitos anos trabalhando e ajudando nos irmãos na igreja na Alemanha, lá em Berlim. Ela agora está com a família aqui no Brasil. Irmã Margarete, vamos orar. Muito bom a irmã ter trazido para nós, porque esse é um campo de refugiados. Imagina, as pessoas já não têm nada. Eles estão lá, o maior campo de refugiados de Moriá. Pegou fogo na Europa. Então imagine a quantidade de pessoas. Vamos estar orando por todas essas famílias que estão passando por tudo que é ruim. Não tem casa, não tem alimento, não tem emprego, não tem uma pátria, não tem família. Quer coisa pior do que essa? A única coisa que nós temos que levar para essas pessoas é o acalento de dizer que elas fazem parte da pátria celeste do reino de Deus. Mas nós precisamos ser cristãos para essas pessoas e ajudar a estender ali um abrigo, um alimento. Vamos orar para que toque o coração das pessoas, que mandem recursos para eles conseguirem ter no mínimo um teto, uma cama, um lugar para estar. A Margarete está assistindo, dá boa noite, Margarete, um grande abraço para você, para toda a tua família, para todos os irmãos que estão em Engenheiro Coelho, para todos os irmãos e irmãs de Berlim, que Deus abençoe. A Sirlene assistindo, boa noite, Sirlene. O José Carlos também, boa noite. A Luísa Ferreira, boa noite. A Maria Manzano diz boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. A Dani dá boa noite. A Luísa Ferreira, boa noite a todos os irmãos. Peço oração por meu lar e meus familiares, em especial para o José Aparecido, por uma causa na justiça. Agradeço a todos que orarem. Vamos estar orando por todas essas questões, está na mão de Deus. Vamos orar, não precisamos colocar o que é, mas só atender a oração. Boa noite, mãe assistindo. Roseli Alves, boa noite, agradeço a Deus pela vida, saúde que Deus nos concede a cada dia. O Douglas, boa noite, Douglas. A Dalgisa, boa noite. Minha mãe diz, a Mercedes, peço oração para meu neto, Jonatas, que está fazendo 15 anos hoje. Amém, amém, mãe, muito obrigado. Ele tá ficando muito feliz, ele está muito feliz e contente. Hoje ele fez 15 anos. Apesar de não poder ter tido os amiguinhos nem nada e brincar, ele está contente. O Adilson, ele diz, continue orando pelo Ricardo, que tem que fazer o exame, mas não está conseguindo vaga. Vamos orar. Questões de saúde é muito séria, muito grave. Os irmãos que têm alguém na família doente sabem que achar vaga é complicado. Já era muito difícil antes dessa doença. No período agora da doença se tornou até 10 vezes mais complicado. Vamos orar para que isso descomplique e para que dê certo. Abigail, boa noite, Abigail. Continuamos orando pela irmã e por todos os irmãos de Platina. Minha mãe também diz, peço oração pela minha neta Kathleen, que também está fazendo aniversário hoje. E também para o pastor Simon, que está fazendo aniversário hoje também. Nossa, então parabéns para minha sobrinha. Não falei parabéns para ela ainda. Coitada. Parabéns, Kathleen, que Deus abençoe. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Simon. Já dei os parabéns para ele. Feliz aniversário. A Margarete Crispim. Peço oração pela minha família. Vamos estar orando pela sua família. Com certeza, Margarete. E também, irmãos, vamos orar por todos os aniversariantes que estão aniversariando hoje, por todas as crianças que também estão nascendo.
e também pelos irmãos que perderam pessoas queridas nesse dia. Vamos orar para que Deus os console. A Eliana e o Maiton diz boa noite a todos. A Mari Manzano diz peço oração por toda a minha família. Vamos continuar orando pela sua família, Mari. A irmã Abigail diz boa noite, pastor. Peço oração para minha família, pelos meus irmãos da igreja e pelos doentes aqui em Platina. Tem vários casos de Covid. Vamos orar, irmãos, vamos orar por todos esses casos que nós temos tido e vamos continuar orando, irmã Abigail, por Platina, pela igreja e por todas as pessoas que estão com Covid em Platina. Faria também, boa noite, Faria. O Miqueias, boa noite, Miqueias. A Dalgisa diz, peço oração pela minha família, pela nossa igreja de Palmital. Sim, Adalgisa, vamos continuar orando, Adalgisa, pela igreja, por você, pela tua família. Que Deus seja louvado, vai dar tudo certo. A igreja vai voltar, tudo vão começar de uma forma prudente. A Hilda Tomás, boa noite, irmã Hilda. A Rosinei, boa noite. Rosinei está assistindo. A Hilda diz que Deus abençoe o pastor Fábio, peço oração pela minha família. Vamos estar orando, Hilda Tomás, para a sua família. Boa noite, Leandro Marcelino. Ele diz boa noite também para todos os irmãos e irmãs. A Rosinei Souza diz boa noite, pastor Fábio, e a todos os irmãos. Peço oração por mim e a toda a minha família. Vamos continuar orando. Boa noite, Elizabeth. Ela dá boa noite para todos os irmãos. Elizabeth Lourenço. Boa noite, Elizabeth. O José Carlos diz, por favor, orem por mim. Vamos estar orando então por meu irmão José Carlos. Não precisa dizer o que é. Basta só dizer para orarmos, nós vamos orar. E a Luísa também, Luísa Espírito, está assistindo. Boa noite, irmã Luísa. Aqui no Facebook terminou, mas eu vou dar mais uma olhada agora no YouTube, ver se tem mais alguma mensagem. Não. Algum irmão do Zoom gostaria de fazer o pedido ou agradecimento a Deus? Antes de nós abrirmos a palavra, pode fazer, Ivanildo. Pastor, eu quero agradecer. Há uma semana atrás, nós pedimos oração pela minha irmã, que ela estava com um problema no seio, e ela ia fazer o exame. E ela fez esse exame hoje, e deu tudo negativo. Não deu problema nenhum. Amém. Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e as orações dos irmãos. Amém. Porque ela fez todos os exames ali, e ressonância, e todos os exames previstos, e não deu nada. Então, eu quero agradecer mesmo aos irmãos que oraram, né? E também pedir oração por nossa família, por cada um de nós, pela igreja, né? E pelos irmãos da igreja, todos eles, e pelo o nosso retorno, quem sabe logo, logo. Amém. Amém. É isso, meu pedido, agradecimento. Amém. Amém. A irmã Lourdes vai querer fazer o pedido também, irmã Ivanilda? Lourdes, quer fazer? Quer, pastor? Sim, pode passar para ela. Quer dizer, ela aí na frente. Tá. Ou só falar que a gente tá ouvindo, irmã Lourdes. Oi, pastor. Oi. Eu estou aqui deitada, pastor. O meu corpo está doendo hoje, Tudo mas bem. estou bem. Eu quero agradecer a Deus, pastor, porque a semana passada, como eu te falei, eu pedi oração pela minha cunhada, e hoje eu falei com ela, né? Aí eu falei para ela que eu tinha pedido para você e para os irmãos orar em pró a saúde dela, né? E hoje, pela alegria nossa, alegria dele, para a honra e glória do nosso Deus, a resposta foi negativa, né? Não deu nada positivo. Amém. Então, eu quero agradecer muito a Deus por isso. Ela está nos Estados Unidos, ela ainda não fala a língua, né? Assim, claro, como eles falam lá, mas a intérprete veio, chamou meu cunhado. Quando meu cunhado entrou na sala, ele pensou, meu Deus, deu problema na Marta. Mas quando veio a resposta, a intérprete falou assim, fique em paz, deu tudo negativo. Então, eu quero só agradecer a Deus. Tá aí as orações, por isso, pastor, que vale a pena a gente orar um pelo outro.
A oração intercessória tem muito poder. Eu creio muito. Então, eu só quero Amém. agradecer a Deus. E você também, né? Aqui, Amém. nossos irmãos que orou em prol da minha cunhada. Muito Amém. obrigada. Amém. Ficamos muito felizes. Amém. Mais alguém tem um pedido de oração, agradecimento? Não? Então vamos fazer a oração em 3 orações. Eu vou pedir então, quem gostaria de fazer? Você, Ivanilda, Lourdes, fazer uma? Pode vocês dois. Então a irmã Lourdes faz. Rogério, quer fazer a segunda? Sim, Rogério faz a segunda. Irmã Maria de Fátima, pode fazer a terceira? Sim. Então vamos fazer nessa ordem. Vamos inclinar a nossa cabeça e vamos fazer a oração. Lembrando que todos os irmãos que estiverem escrevendo, nós vamos orar no final. Mais uma vez, por todos os pedidos, eu vou ler e orar novamente. Vamos então inclinar a cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nas alturas do céu, obrigado, meu Pai, porque estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Estamos pedindo a Ti, Senhor Deus, perdão por todos os nossos pecados cometidos nesse dia, por palavra, pensamentos e atos. Somos pecadores, meu Pai, e carecendo da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a Tua palavra, pois sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, e é nesse nome maravilhoso que nós agradecemos por tudo que tem nos dado. Senhor, nosso Deus, abençoa nossos pastores, abençoa cada um deles nessa hora, abençoa nosso pastor Fábio também, Senhor Deus, que está na direção da Tua palavra, da Tua igreja, abençoa nossos irmãos, a família de nossos irmãos, abençoa a minha família. Obrigado porque o Senhor cuidou da minha cunhada, ela está bem. Muito obrigado, meu Pai, pois eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus que tudo pode. E é nesse nome maravilhoso que nós confiamos, que nós acreditamos em quem nós podemos segurar nas mãos. Amém. É nas Tuas mãos, Jesus, que nós seguramos. Não Amém. há outro Deus a não ser a Ti, para que nós possamos cada dia mais buscar a Tua presença, nos preparar para encontrar com o Senhor. Amém. Abençoa, meu Pai, cada um de nós. Abençoa as famílias de nossos pastores, a liderança da Tua igreja. Seja abençoada por Ti, Senhor Deus, Amém. nesse mundo tão difícil de viver, tão complicado, mas o Senhor está à nossa direção. E é nesse nome maravilhoso que nós agradecemos por tudo que tem nos dado. Abençoa, Senhor Deus, os pedidos de orações que foram feitos nessa noite. O Senhor conhece nossos irmãos, a necessidade de cada um deles. Ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Amém. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos dê alegria, a felicidade de caminhar lado a lado com o Senhor até chegar às mansões celestiais. Amém. Essas bênçãos te rogamos, não porque merecemos, porque somos pecadores, mas nós agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina hoje, para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos com a sua santa palavra aberta e que o que for passado hoje possa fazer parte da nossa vida e que possamos levar essa palavra a outras pessoas que ainda não conhecem. Sim, Temos um pedido especial, Senhor, que é para o Senhor ouvir o coração de cada um de nós aqui, que seja feita a sua vontade sobre os nossos pedidos. Agradecemos pelo seu sacrifício na cruz por nós, agradecemos por estarmos vivos, Amém. e por ainda podermos estudar livremente a sua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez e que a gente sabe que ainda vai fazer muito. Fique no meio de nós, abençoe as nossas famílias, esteja teus santos e poderosos anjos presentes na casa de todos os irmãos, Amém, que possam guiar e iluminar o caminho de todos nós, Senhor, para nós não errarmos. E quando o Senhor voltar, todos aqueles que realmente o amam estejam esperando o Senhor e que possam viver
nas mansões celestiais, junto da sua eternidade. Amém. Em tudo, Senhor, é isso que pedimos e agradecemos a Jesus pelo seu imenso sacrifício que fez por nós. Amém, Senhor. Amém. 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 Querido Deus e Pai nosso que estás nos céus, ainda em continuação, Senhor, a esta oração que nós estamos levando, Senhor, ao trono da tua misericórdia, nós apresentamos, ó Deus, que o Senhor receba, meu Pai, no teu altar, todos os pedidos de orações que aqui foram mencionados, Senhor. Amém. E por aqueles também que não pediram, Senhor, às vezes não manifestou, mas pediram no seu coração, na sua mente, está ligado contigo e clamando, pedindo o socorro da tua parte, Senhor. Amém. Quantas doenças, ó Pai, muitas vezes incuráveis, e estão confiando em Ti. Senhor, opera um milagre na nossa vida, Senhor, na vida dos Teus filhos, e muito mais, Senhor, a salvação das suas almas. Querido Amém. Deus e Pai, entra nos lares, em cada casa, Senhor, onde o Senhor tem chegado esta live, que o Senhor abençoa, e aqueles também que ainda não, muitas vezes por motivo de tecnologia, não saber, Senhor, que o Senhor também os abençoe, toda a tua igreja na face da terra, Senhor. Amém. Abençoa, Deus, que logo essa pandemia venha a passar, que nós possamos retornar para a tua casa, no convívio ali junto com a Irmandade, te louvando e bendizendo o teu Amém. santo nome. Amém. Ó Deus, neste momento, a unção do teu Espírito Santo sobre o pastor Fábio, Senhor. Que ele vem distribuir, Senhor, nosso Deus, a tua palavra, vem nos ensinar a cada vez mais assemelhar o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São essas Amém. bênçãos que nós te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho, que vive hoje e por toda a eternidade. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Amém. 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 Hoje nós vamos continuar, então, nosso estudo. Eu vou projetar aqui o texto bíblico. O texto bíblico é este, que nós vamos ver hoje. No Zoom dá torto, mas na tela vai certinho. É Mateus, capítulo 26, versos 69 a 75. Marcos, capítulo 14, versos 66 a 72. Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62. Evangelho de João, capítulo 18, os versos de 15 a 18 e o verso 25 a 27. Eu vou deixar um pouco ainda a imagem na tela para os irmãos irem anotando, irem olhando, ver se está tudo certo, né? Então os irmãos vão anotando. Enquanto isso, enquanto os irmãos anotam, né? Eu vou tirar a imagem, deixa eu ver. Ficou grande demais. Podem anotar. Eu só estou tentando ver se eu mudo a imagem ou não. Eu vou deixar a imagem menor mesmo. Os irmãos estão anotando. Nós estamos estudando então os evangelhos comparados. Nos evangelhos comparados, hoje nós vamos estudar a negação. Nós vamos comentar, eu gostaria que você comentasse também no final, a negação de Pedro. Vamos ver hoje como que os evangelhos descrevem a negação de Pedro em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, como que é descrito? Quer que eu volte a imagem? Todos copiaram? Deu certo? Tá maravilha. Então tá aí. Só um pouquinho. Quer que eu volto? Volta só um pouquinho para me pegar o último só, João. Claro, volto. Isso, João 18. Pronto. Certo, então tá bom, maravilha. E os irmãos estão nos assistindo depois no final. Agora não dá para voltar o vídeo, mas quando terminar essa live, ela vai estar vai estar disponível 24 horas e vai dar para voltar, pausar e ver tudo certinho. Vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, que é o que sempre nós começamos, e vamos então abrir o momento então que Pedro ele nega Jesus. Aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente não entende assim, não consegue Marcos, perdão, a gente não consegue verificar um pouco aquilo que João vai descrever, que foi, houve um intercalo de momentos aqui, em que Pedro estava fora e depois, como João era conhecido do sumo sacerdote, ele pôde entrar, como ele era alguém conhecido. E ele então convidou e falou para a família permitir que Pedro entrasse. Isso é interessante, Mateus, Marcos e Lucas não descrevem isso, mas João vai descrever, uma vez que quem era o amigo do sacerdote era João. Então João vai estar descrevendo este momento. Vamos ler aqui então. Evangelho de Mateus, capítulo
capítulo 26, versos 69 diz: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse... Então ele estava fora, aqui diz que ele já estava fora no pátio, mas não conta como que ele entrou. E por que que essa serva foi lá fora? A gente vai descobrir isso no Evangelho de João. Ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ela afirmou: Tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou, dizendo: De todos, dizendo: Não sei do que dizes. E essa foi a primeira negação. Ele negou, ele disse: Não, eu não sei do que você está falando, não. Ele negou. Por que que ele estaria aqui negando? Pedro e João foram até corajosos. Dos 11 discípulos que ficaram, João e Pedro foram muito corajosos. Os outros discípulos todos fugiram, mas Pedro e João não fugiram. Apesar de Pedro ter ficado meio acanhado e escondido, ele estava ali junto. João, nitidamente, ele não tinha medo. No momento, ele era amigo do sumo sacerdote, da família, ele era ali conhecido da família. Tanto que pediu para deixar entrar Pedro. Ele era muito conhecido. Ele não teve medo de ser identificado como discípulo. Coisa que Pedro vai temer. João não temia. João não temeu estar com Maria, João não temeu estar ao pé da cruz. E nós temos que Pedro aqui agora vai passar por um momento em que ele teme. Por que que ele teme? Porque agora vai ser um julgamento. E ao ser identificado, ele estava com medo de ser condenado. Por quê? Lembra do episódio da espada? Lembra de ele cortar a orelha de Malco? Quem não deve, não teme. Pedro tinha o que temer. Então, coisas que Pedro fez com que ele não vigiasse. Pedro, ele era altivo, Pedro, ele era autossuficiente, ele achava que ele era o bonzão, ele achava que ele ia resolver todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé é muito grande e que nós somos muito poderosos e que nós nunca faríamos tal coisa e nos escandalizamos quando vemos outras pessoas fazer. E nós somos muito hábeis e rápidos a acusar as falhas e o cisco que encontra nas outras pessoas. Enquanto eu encontro-me com falhas e tenho trave em meus olhos, Pedro não enxergava isso. E por causa dessa altivez dele, ele não viu quão profundo ele cairia agora. Agora, verso 70. Ele, porém, negou. Nós já vemos verso 71. Aí vai falar da segunda negação. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ela afirmou: esse homem estava. Irmãos, Pedro aqui, o medo da morte era tanta que ele parou de pensar. Que ele era um dos 12 que vivia com Jesus para todo lado. Ora, tão conhecido como ficou Jesus, ficou os 12 apóstolos de Jesus. Então, obviamente, todo mundo conheceria ele. E ele agora, como um apóstolo conhecido, querendo se esconder no meio da multidão. Como? Como que alguém que fala como Cristo, como que alguém que bebeu nos evangelhos, como alguém que pronuncia como um Galileu, acha que vai se esconder no meio da multidão? Verso 72. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Veja que aqui ele negou pela segunda vez e ainda fez juramento. Ele ainda ficou nervosinho, fez juramento. Verso 73. Logo depois aproximou-se os que ali estavam. Disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Por que o modo de Pedro de falar denunciava? Porque o falar dele era pesado. É igual você identificar alguém do interior paulista. Nosso R, a nossa porta, o nosso E e R nos denuncia. Você vai lá no Rio de Janeiro, o povo falar cantando, daquele jeitinho do S dele com os S. Ou você vai para Santa Catarina, que o pessoal fala de um jeito mais arrastado, diferente, e nós chegamos lá.
Boa tarde. Boa noite, irmão. E aí, com aquele R puxado, vai dizer, ah, é paulista. É lá do interior de São Paulo. É o interior paulistano lá. Ah, esse R puxado aí da porteira, da porta, do irmão, da irmã. Tudo puxadinho assim. Pois é. E ele que tem um sotaque pesado, como o nosso do interior paulista, é um sotaque pesado. Ele não é um sotaque levinho. E ele chegou lá com um sotaque mais pesado que o nosso, porque da Galileia, segundo os historiadores, era a região com a linguagem mais pesada e puxada. Você sabia que tinha um galileu passando na rua, ouvindo ele um quarteirão de distância. Olha um galileu passando ali. Você sabia que ele seria pela linguagem. E olha o que ele diz aqui. E diz, verdadeiramente, eles não têm dúvida. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com medo das coisas erradas e a falta de vigiar foi o que Deus alertou a Pedro. A falta de vigiar e de conhecer as próprias falhas nos deixa vulnerável a grandes quedas. Aquilo que nós podemos achar que somos fortes, que é o que o Pedro achava, ele via que ele era forte, que ele estava pronto a morrer com Jesus, ele estava pronto para caminhar com Jesus em qualquer lugar. Muitos irmãos e irmãs, e você pode dizer, eu posso dizer isso, só que o Senhor está dizendo, você não sabe quem é você. Quantos dos irmãos hoje que nos assistem hoje acham que se conhecem, mas não se conhecem não? Se você estivesse diante de uma situação, será que você faria? Pedro, ele estava convicto e certo que ele não negaria o Senhor. Mas Deus, quando olhou para ele, disse, Pedro, querido, você de verdade, você tem vontade de fazer isso. Mas sabe, verdadeiramente, você não sabe o tanto que você valoriza a tua imagem e o tanto que você valoriza a tua vida. Um dia você vai conhecer. Por isso eu te convido a orar, Pedro, porque se você não orar e não vigiar, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará hoje. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro não ouviu isso. E Pedro aqui, e nesse segundo, ele faz juramento. Deus proibiu. E Jesus, no sermão dele, falou, não jureis pela terra, não jureis pelo céu. Ele esqueceu até o ensinamento. Vamos continuar aqui a leitura. Verso 74. Então, começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então o galo cantou, e ele negou o Senhor, e ele saiu chorando amarguradamente, porque agora Pedro conhecia a face que ele não aceitava. A face da coragem que ele julgava, pregava e ensinava que ele tem e que ele julgava possuir. Agora ele não tinha mais nada. Tudo que ele achava de si mesmo estava em terra. O seu caráter, sua moral, tudo. Ele negou, humilhou, praguejou, fez tudo o que não deveria fazer. Ele foi profundo na sua negação. Entre ele e o pecado de Judas não há diferença. Entre pecado, a diferença deles são iguais e são profundas. Como Judas negou e vendeu, Judas ele nega no ato da venda. Ele vende e vai lá e trai o Senhor com um beijo. Mas pense agora, ele afirmou que estaria com o Senhor até a morte. E diante agora da multidão, diante daquelas pessoas que ele pergunta, ele jura, pragueja, amaldiçoa quem é Jesus. E ele nega e peca contra aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ao mesmo tempo, ele quebra todos os ensinamentos do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, nega o Senhor Jesus, como não lhe conhecesse. Sabe, o ato dos dois é parecido. O que não é igual é que Pedro chorou amarguradamente, não pelas consequências do pecado, mas porque, de fato, ele queria ter feito o que ele falou para Jesus. Só que ele não sabia o quão fraco ele era. Pedro hoje, quando o galo cantou, ele conheceu a si mesmo. E quando ele conheceu a si mesmo, ele caiu de joelhos aos pés de Cristo. Diferente de Pedro, que só teve medo de João,
de Judas, que só teve medo das consequências e não houve um genuíno e verdadeiro arrependimento, ele foi e se enforcou, tirando a própria vida. Pedro, ao contrário de Judas, ele chora e ajoelha aos pés de Cristo, em busca do perdão, porque era sincero a palavra dele de dizer: eu quero morrer com o Senhor, eu quero estar contigo, mas ele não sabia o tamanho da sua fraqueza. Talvez eu falo hoje para um irmão que é fraco, ele diz: olha, eu pensei que eu nunca mais ia beber, eu jurei para não beber, mas eu bebi. Talvez eu falo para alguém que hoje está drogado e diz: olha, eu nunca mais queria ter drogado, e ele vê que ele drogou. Ou alguém que diz: eu nunca mais faria tal coisa, e você se pega fazendo. Deus, ele te ama, irmão e minha irmã. Ele quer dar poder para você vencer. Se você acreditar e se você fizer o esforço total da sua parte e confiar totalmente em Deus e abandonar totalmente as suas amizades e abandonar totalmente os caminhos que te levam a essa vida, o Senhor te dará todo o poder para vencer. E Ele dirá a ti, como falou a Pedro: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Ele te colocará de volta no seio da comunhão. Vamos então agora ver o que o Evangelho de Marcos nos fala. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versos 66 a 72, diz o seguinte: estando Pedro embaixo, no pátio. Então aqui descreve que há um lugar mais alto, um lugar mais baixo, e é assim mesmo que a arqueologia descreve, os historiadores. No pátio veio uma criada do sumo sacerdote. Aqui já acrescenta que ela é a criada do sumo sacerdote. Vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse, ela olhou e já identificou de cara: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Por que ela identificou? É óbvio. Quem é Pedro? Um dos 12 apóstolos. Caminhou com Jesus 3 anos e meio. Todos os milagres e maravilha. Ela sabia muito bem. E o Sinédrio toda hora falava dos apóstolos e falava de Jesus. Ela ouviu falar muitas vezes e já tinha visto ele. Verso 68. Mas ele negou. Não conheço, nem compreendo o que dizes. Saiu para o alpendre e o galo cantou. Aqui, Marcos, ele acrescenta um galo. Ele vai acrescentar os 2 galos. E Mateus não acrescenta. A criada, vendo, tornou a dizer. Aqui menciona que é a mesma criada. Tornou a dizer aos circunstantes, as pessoas que estavam ali: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E aqui vem a segunda vez da negação dele. Ele negou. E pouco depois, os que ali estavam, então aquelas pessoas que ouviram a mulher dizer, disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Não precisava de carteira de RG, identidade, como eu disse. A fala do Galileu é Galileu, senão você jamais falaria como Galileu. Você precisa crescer na Galileia para falar como um Galileu. Assim, para falar como um catarinense, você tem que crescer em Santa Catarina. Falar como um carioca, você tem que crescer lá e você tem que ter o sotaque daquele local, tem que desenvolver, tem que estar lá. Apesar que algumas pessoas conseguem, com o tempo, desenvolver o sotaque. Verso 73. E logo cantou o galo pela segunda vez. Opa, eu pulei aqui. Isso, não é isso mesmo. E logo cantou o galo pela segunda vez. Ah, perdão, eu pulei o 71. Então, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem a quem falais. Perceba que se sente o drama e o peso das palavras. O verso 71 diz: praguejou. O que é praguejar? Pensa, ele praguejou. Deus não aceita isso. Ele praguejou, ele jurou novamente, e ele disse no final: não conheço de quem falais. Ele negou ao Senhor Deus. Deus diz para não negar. Se você nega na frente das pessoas, Deus vai negar diante do Pai. Perceba que foi muito duro. E mesmo que você cometa um pecado tão profundo desse e que você caia no fundo do poço, eu vou dizer para você:
Deus diz claramente na sua palavra, não há profundidade que o Senhor não possa te resgatar. Não há lugar onde você esteja que o Senhor não possa estar e que Ele não tenha condições de te tirar de lá. Verso 72. Logo, cantou o galo, nós já lemos, e o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Caindo em si, desatou a chorar. O texto bíblico diz caindo em si. Por que caindo em si? Porque agora ele pesou e conheceu as duas faces. Ele não fez como Judas, que ele ficou preso no orgulho, na arrogância e com medo das consequências. Ele ficou duro ainda em sua arrogância e não conheceu os dois lados. Agora, Pedro, ele caiu em si e ele lembrou que ele disse que ele iria até o fim. Ele caiu em si. E ele agora chora como uma pessoa amargurada de um grande amigo que ele envergonhou, de quem ele admirava com profundidade e admira, de quem factualmente ele daria vida, mas que ele não conhecia, que ele não estava pronto para dar a vida. Ele não conhecia que ele não estava pronto para deixar de negar. Agora ele compreendeu profundamente quem era Pedro e que o que este Pedro precisava para vencer. Você já parou para pensar, meu querido irmão, irmão, o que você precisa para vencer? O que você precisa deixar? Vamos então para o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos estar ali, 22, verso 54 ao verso 62 diz: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Aqui ele traz uma introdução diferente, o Evangelho de Lucas. Pedro seguia de longe. Aqui Lucas já disse que ele não estava tão perto, ele estava de longe seguindo, meio assim para trás, com medo. Só que João não estava longe, João estava bem perto. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram Pedro. Aqui Lucas dá mais descrição, descreve mais o ambiente. Pedro tomou lugar entre eles, então ele sentou na roda daquelas pessoas que gostaram de falar mal de Deus. Entrementes estavam ali com frio. Uma criada entrou, nesse momento, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Eu já expliquei por quê. Verso 57. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Aqui, Lucas acrescenta um pouco mais no vocabulário do que ele disse. Verso 58. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava. Olha só, protestar, irmãos. Ele resumiu o que ele fez. No outro lugar fala que ele jurou. Aqui diz que ele protestou. Protestar e jurar, tá, mas aqui é colocado como no mesmo nível. O homem, não sou eu. Olha como ele termina. Não sou eu. Você vê. Ele diz que não era discípulo, não era o apóstolo de Jesus. Verso 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Verso 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Verso 61. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. Olha só, Jesus, sabendo que isso ia acontecer, Jesus que olha para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar de desejar todas as nações menciona que Jesus não olhou com nenhum momento de um olhar de raiva e de ódio.
Jesus olhou com um olhar de compaixão e de amor, porque se tivesse sido um olhar de raiva, de ódio, Pedro não conseguiria sobreviver ao olhar de tristeza e de reprovação de Jesus. Ele não conseguiria sobreviver. Tanto é que ele precisou de Jesus. Tanto é que nós vemos nos relatos de quando Jesus fala que vai encontrar Pedro após a ressurreição, Jesus usa o nome de Pedro. Por quê? Porque Pedro está com o coração arrebentado. Se alguém criticar ele ou cutucar, Pedro explode ou morre, tem um infarto ou um derrame. Ele estava no limite da decepção própria. Ele havia chegado ao fundo do poço de si mesmo, do autoconhecimento tão profundo. Jesus falou para Maria falar, para Pedro encontrar, para acalentar o coração dele, acalmar, porque ele estava prestes a explodir. Ele estava em pânico, em completo pânico. E então, quando Jesus aparece na margem do rio e ele está ali preparando os pães e peixes cozidos e pães assados, e que Pedro pula do barco e não espera, é porque a angústia dele era demasiadamente profunda. Você está conseguindo sentir agora? Um homem que diz que ia morrer por Deus e que ele nega dessa forma tão vergonhosa? Pedro, ele não aguentava mais. Vamos agora ler João, antes de descrever um pouco mais. Vamos ler João. Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo 18, versos aqui de 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo, aqui João não vai dar o nome dele mesmo na escrita. Ele escreve outro discípulo para se retratar a si mesmo. Seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Olha só, aqui João diz claramente que ele entrou no pátio com Jesus. Ele não teve nenhum medo. Ele era conhecido do sumo sacerdote. O sumo sacerdote sabia muito bem quem ele era. Sabia que ele era um dos discípulos. Aconteceu alguma coisa com João? Nada. Nada aconteceu com João. Nada. Ele não negou o Senhor. Ele não fugiu. E o sacerdote sabia quem ele era. Adiantava João aparecer na cara do sumo sacerdote. Oh, não sou eu não, João. O sumo sacerdote vai dizer, mas você ficou maluco? Eu vou mandar você pro hospital de louco. Você ficou piradinho da cabeça. Como você acha que eu não te conheço? Veja bem. Entrou no sumo sacerdote. Entrou no pátio deste com Jesus. Verso 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, então João saiu, o que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, quem que levou a conhecida até Pedro, que vai dar a conversa da mulher, foi João. Quando ele entra, João que vai chegar, eu tenho um amigo aqui, um discípulo, um amigo meu aqui, vamos trazer ele para dentro, tá frio lá fora, o sumo sacerdote deixou ele entrar, vamos deixar Pedro entrar. E ele achava que não vai conhecido, olha só, ele nem parou para lembrar que João era conhecido. Foi João que colocou ele lá dentro, foi João que chamou a mulher, e a mulher que João falou que foi lá ter com ele. E ele ainda vai dizer para a mulher, não sou eu. E olha que o pecado nos faz. O que a falta de vigilância nos faz? Jesus falou para Pedro que, de fato, a mente dele e o coração dele estavam no lugar certo, mas ele não conhecia o tamanho da fraqueza da carne dele, que podia cegar ele das coisas mais óbvias desta vida. Sabe que não falou hoje para o irmão, uma irmã que está igual Pedro? Sendo cego das coisas mais óbvias dessa vida, achando que ninguém sabe. Verso 17. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro. Olha só, a mesma. Não és tu também um dos discípulos deste homem? Ué, João mandou você entrar, eu sei que João é. Mas você não é também? É o medo de quem não deve não teme. Ele cortou a orelha de Malco. Agora, se conhecendo e tudo mais, não vou negar. Ele disse, não é tu discípulos? Ele, não sou, respondeu ele. Imagina se essa mulher estiver dizendo, então por que João mandou vir aqui e mandar você entrar? Olha que situação.
Verso 17. Então a criada encarregada da porta perguntou, já falei, verso 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquecendo-se. Veja bem, de quem estava junto ali, olha só, quem descreve, porque ele teve mais medo de se identificar. Os guardas estavam ali. E esses guardas que praguejavam, que falaram, que prendeu Jesus, estavam ali se aquecendo. Muitos guardas do templo estavam ali. Ele estava morrendo de medo. Um medo que só. Um medo muito grande. Tudo isso por causa do erro dele de puxar uma espada onde não devia. Lembra que eu expliquei, se Jesus não tivesse curado ali, de fato, Pedro estaria encrencado. E Jesus e o evangelho e todos os discípulos estariam encrencados. Porque eles teriam uma prova real e verdadeira para acusar o cristianismo e os cristãos. Como Jesus restaurou a orelha curando, não deixando nada para dizer que aconteceu, eles não poderiam usar isso, porque Jesus corrigiu. E se eles usassem, só traria a Jesus mais prova de que ele era o Messias. Então eles jamais trariam a questão de Pedro à tona, porque ao trazer é reconhecer Jesus como Messias. Ao trazer é reconhecer que Jesus tem o poder de Deus que cura, liberta. Eles não fariam isso. Então Pedro ia passar aqui na total ignorância, na total assim desprezo. Saberiam quem ele era, mas iriam ignorá-lo por completo, por causa do que Jesus fez. Agora, se Jesus não tivesse curado, tudo estaria perdido. Perceba que Jesus não mandou você e eu sair por ali achando que eu sou cristão, querendo fazer guerra santa. Verso 18. Ora, os servos do sacerdote estavam ali e acendendo o braseiro por causa do frio, aquecendo-se. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Verso 25 agora a 26 a 27. 25 a 27. E aí no meio nós temos o interrogatório de Anás, que é nesse momento que Anás vai interrogá-lo, porque Anás e Caifás estavam juntos agora nesse momento. Então depois que ele falou somente com Anás, vai falar com Caifás, e no meio da conversa entre Anás e Caifás é que acontece a negação de Pedro. Aqui João descreve o momento exato entre uma parte da negação e a segunda parte da negação e o que acontecia no interrogatório de Jesus no intermeio das interrogações. Verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou. Olha só, era o parente. O pecado sempre te rodeia, meu irmão, minha irmã. Não adianta fugir dele, não. É assim mesmo, o diabo te coloca a corda para você mesmo se enforcar e se matar depois. Olha só, olha, era parente. Não teve eu no jardim com ele? Rapaz, eu tô lembrando, tu é aquele caboclinho que catou a espada, cortou a orelha do meu parente, né? Que Jesus colocou no lugar. Tô sabendo, eu te vi lá. Eu te vi lá. Agora, dá pra você entender porque Pedro praguejou, amaldiçoou, disse que não era e jurou de pé junto? Ele fez isso, irmãos, porque ele foi reconhecido. E não só reconhecido, ele foi desmascarado. Pedro usando máscara agora, de dizer que não era ele foi desmascarado. Agora ele estava sendo conhecido. Eu te vi lá, meu filho, não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou. No mesmo instante, cantou o galo. Meus irmãos, eu não conheço a vida de cada um de vocês. Com pandemia ou sem pandemia, eu jamais conseguiria conhecer a todos. Mas uma coisa eu sei, Deus te conhece. Assim como nenhum dos discípulos e nenhum dos apóstolos conseguiriam conhecer todas as pessoas que seguiriam a Jesus, eu não conheço você. Eu posso nem saber quem é que está assistindo, pode ser um irmão que tenha me visto a primeira vez, que não é do meu distrito. Ou mesmo irmãos do meu distrito.
Eu não sei o que você passa na sua vida, eu não conheço os seus sofrimentos. Mas uma coisa eu conheço e sei, eu conheço a Deus e conheço e sei quem é Deus. E conheço a sua palavra, e baseado na sua palavra, em quem é Deus, e por conhecê-lo, Deus está com você. O Espírito Santo caminha com você. Jesus disse que ele iria, mas ele deixaria um consolador. Deus está com você. Hoje ele vê você chorar, ele vê você pecar, ele enxuga as suas lágrimas e as guarda num odre. Ele conhece você tão bem e te ama tanto. Enquanto você tenta esconder as falhas, Jesus, ao relatar na Bíblia a história de Pedro, ele está falando para você: eu conheço a sua dor. Não precisa se esconder. Não precisa deixar de orar ou não ler a Bíblia quando você cometeu os seus pecados. Eu estava lá vendo você cometer os pecados. E quando você se envergonhou e abaixou a sua cara, eu estive lá. E quando você se trancou e quando você chorou, eu também estava lá. E quando você bateu no peito em angústia, aflição e dor, eu também estava lá. A única coisa que eu esperava era ouvir você falar, ouvir você confessar. Por isso Deus correu para Pedro. E quando Pedro, vamos vir agora no episódio, então, dos pães e peixes, quando Pedro nada desesperadamente a chegar na margem, Jesus então começa a falar para ele aquela pergunta, e pergunta 3 vezes, porque a negação de Pedro foi muito grande. Agora Jesus precisa reintegrá-lo como um apóstolo. Como ele negou e praguejou, ele perdeu o direito do apostolado. E ele havia perdido o direito do cristianismo, ele havia perdido total direito. Para colocá-lo de volta de posse do seu direito. Na posição de discípulo, Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape, me ama como pai, como amigo? Pedro responde: Senhor, eu te filéu, te amo como amigo. Perdão, me ama como pai, amor de pai e filho é ágape. Ele responde: eu te filéu. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me ágape, me ama como um pai, como um Deus, como amigo, como pai? Pedro responde: Senhor Jesus, eu te filéu. Por isso agora você consegue entender por que Pedro está mais humilde. Ele está arisco. Ele não está mais confiando nele. Quando Jesus fala: você me ama com amor de pai e filho, com um amor forte, Pedro agora arisco diz: olha, Senhor, eu entendi que eu sou muito afoito, falo pelos cotovelos sem pensar, eu vou ser mais cuidado agora. Te amo como amigo. Jesus pergunta pela 3ª vez, porque foram 3 negações. Agora a 3ª vez é muito mais pesada. Jesus diz: Pedro, você pelo menos me filéu, me ama como um amigo? Pedro então entra em pranto e começa a chorar diante de Deus e diz em lágrimas: Pai, tu sabes que eu te ágape, eu te amo como meu pai, como meu Deus, como meu Criador. Você entendeu agora por que Jesus inverte? Para tocar o coração de Pedro, para ser tão grande. E nas 3, Jesus então fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E com isso Jesus recoloca Pedro no apostolado. Minha irmã, meu irmão, não importa o que tenha acontecido. Você pode ter ido tão profundo. Deus conhece. Deus, ele te vê. Ele viu tudo o que aconteceu com você. Ele te ama tanto. Ele te quer tão bem. Não te esconda de Deus. Esse momento é o momento que Deus não está olhando para você como uma 12. Ele está olhando para você como óleo de amor. Ele sabe que o pecador peca. Ele veio para você e para mim, pessoas que são pecadores. Ele veio para salvar, guiar o que está perdido e o que está enfermo. É por você. Tudo é por você. Ele olhou para Pedro e se Judas tivesse feito a mesma coisa, ele também teria perdoado. Cada homem e mulher, Deus estende o perdão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs ao assistir nessa mensagem. Amém. Algum dos irmãos que nos assistem agora no Zoom gostaria de compartilhar a sua experiência ou falar de alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje? Está aberto, pode falar. Quem gostaria de falar? Alguns irmãos do Zoom gostariam de compartilhar alguma coisa? Não? Então, pastor, em Marcos, fala que o galo cantou 2 vezes, né? Isso. Já em Mateus, em Lucas e João, 1 vez, né? Isso. Ele só coloca a vez final, a marcante, quando Pedro
negou, o galo cantou, a final, aquela que Jesus falou. É. É isso mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar ou fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube não tem nenhuma pergunta. Alguém mais do Zoom gostaria de compartilhar ou fazer alguma pergunta? Não, vou olhar aqui no Facebook. Deixa eu ver no Facebook. No Facebook não tem nenhuma pergunta. A Michele diz, boa noite, peço oração pela minha família, pela saúde da minha avó e minha prima que estão enfermos. Boa noite, Regina Moreno. Adriano Cabelo, boa noite. A Elis Regina, boa noite. A Iraci, boa noite. A Elis Regina dá boa noite a todos os irmãos. O Adriano Dia Batista, boa noite, meu amigo. Boa noite, Adriano. A gente é amigo de infância, crescemos junto. A Letícia também, boa noite, Letícia. A Letícia diz, pastor, peço oração pelas pessoas que estão com Covid aqui em Platina. Que Deus possa os curar e abençoar a todos. Sim, vamos orar. Queridos, há mais algum pedido ou alguma colaboração? Se não, eu vou aqui já fazer a oração final por todos os pedidos. Sim, Rogério, pode fazer. Na hora dos pedidos lá, me passou, acabei esquecendo, tem uma tia da Rose que está internada em Assis e ela não está passando muito bem. Ela melhorou já, mas não está passando muito bem, está com trombose. E eu esqueci de falar. Tá. Sim, vamos orar. Trombose é algo muito sério, irmãos. Trombose é gravíssimo também. Vamos orar. Vamos então inclinar a cabeça. Alguém mais gostaria de falar ou fazer um pedido? Não? Sim? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno amado Pai, o Senhor que sonda todos os corações e conhece cada um dos seus filhos. Que o Senhor console os teus filhos e filhas que hoje estão como Pedro, se conhecendo ou estão na profunda dor do coração. Que o Senhor leve a eles a paz, o consolo, a tranquilidade, a certeza da salvação e do teu perdão. Que o Senhor seja os pedidos que foram escritos no Facebook, que o Senhor os atenda segundo a tua grandeza. Que o Senhor também atenda segundo a sua grandeza os pedidos que foram falados no Zoom. Que o Senhor atenda segundo a sua grandeza os pedidos que foram escritos no YouTube. E os pedidos que ainda serão escritos nas mídias sociais. Que o Senhor seja com os pedidos que já foram falados e escritos em todas as quarta-feiras, sábados e domingos. Que o Senhor os receba e os realize segundo a grandeza do teu poder, para a honra e glória do teu nome. Nós agradecemos e pedimos, cientes de que o Senhor é um Deus que tem ouvido e atendido as nossas orações, segundo aquilo que é melhor para cada um de nós, segundo a tua onisciência, segundo o teu poder. Rogamos que o Senhor nos despeça com a tua paz. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, que Deus abençoe a todos. Até o nosso culto de sábado. Uma boa noite. Amém. Amém. Até Boa noite. sábado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.